Olá pessoal, Museu da Pelada, olha só, estamos aqui, uma lenda do futebol brasileiro e mundial, excelente trabalho como treinador e teve a sua carreira como jogador brilhante. Ele vai contar pra gente onde tudo começou, aquela vocação desde criança pelo futebol até os dias de hoje. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, satisfação participar. Você como um desportista, um programa fantástico e estou me colocando à tua disposição. E quando foi, Paulo, que você deu os primeiros chutes que você percebeu que poderia ser um jogador de futebol? As coisas muitas vezes na nossa vida acontecem quase que por um acaso. Eu não gostava de jogar futebol de campo. Eu só adorava jogar futebol de salão. Tive vários convites em Erechim, tinha 2 clubes, Atlântico e Ipiranga. Acabei jogando algumas partidas amistosas depois, mas não dava muito valor. Eu gostava do futebol de campo. Era um sonho ali, estava sempre jogando, disputando campeonatos estaduais. E assim estava tocando minha vida. E um belo dia eu tive que tomar uma posição. Foi mandado o Internacional, eu tinha recebido uma carta de um jogador que jogou com meu pai. E houve esse interesse. E como eu tinha que fazer vestibular em Porto Alegre, eu era da cidade de Erechim, acabei aceitando. Fui fazer o teste, já aproveitando, pensando nos estudos para frente. Então assim aconteceu. Mas realmente eu joguei algumas partidas amistosas lá com a minha turma que jogava da cidade de Erechim. Da cidade de Erechim. Mas não achava o campo muito grande, não tinha muita... Eu estava sempre com a bola no futebol salão, você participa mais ativamente. Então a minha vida foi por um acaso que estava surgindo o futebol de campo. Mas aquele jogador que joga o futsal, futebol de salão, quando ele se adapta no campo, são os melhores. Então você tem uma escola boa do futebol de salão. E muitos jogadores que começaram no salão também são grandes jogadores. E você conseguiu fazer essa adaptação. E para fazer o teste no Internacional, como é que foi? Como que surgiu? Devido a essa carta. Mas o futebol de salão, tu vê, tem muita gente, craques mesmo no futebol de salão, que nós tivemos exemplos, né? Que não consegue. Falcão, Tobias, tentaram futebol de campo e não... Adaptação, né? Adaptação. Não tiveram aquela adaptação, ou não tiveram a oportunidade. Que o futebol é uma chance e oportunidade na hora certa. Certo. E essas pessoas consagradas estavam no momento certo. E não vingaram, a gente não sabe o motivo certo. O porquê. Eu, inclusive, quando era treinador do Flamengo, eu tive na época, não recordo o nome do jogador, em 81 ou 82, 81 ou 82, tive o melhor jogador, o destaque do futebol de salão. Foi treinar comigo e não conseguiu se adaptar. Não era Ortiz, não, né? Ortiz? Não. Eu não recordo o nome. Então essas coisas acontecem, você ter chance, oportunidade, ter a sequência, muitas vezes do próprio treinador. Paciência, né? A paciência, né? Paciência. E nós tivemos tantos exemplos. Eu, particularmente, vim do futebol de salão, aquela coisa que você antecipa a jogada, você está... Raciocínio rápido, raciocínio rápido, que tem que tomar decisão, de posição, decisão, prever, antever a jogada que tu vai tentar fazer. Então isso ele te aviva muito, o futebol salão te dá essa condição, te ajuda muito no futebol de campo. Certo. Os grandes jogadores que conseguem fazer essa adaptação, eles se destacam, porque ele tem muita habilidade. O futebol de salão é da habilidade, né? Aí se ele conseguir adaptar no campo, ele vai embora. Aí você foi fazer o teste no Inter. Eu assinei aquela famosa fichinha, que não representava nada, né? E voltei à cidade de Erechim, para vir depois de um tempo ali, ia fazer o vestibular e ia vir a Porto Alegre. Nesse meio termo, nós não tínhamos o telefone, o famoso, né, o orelhão, que facilitava tudo. Né? E que caiu no meu vizinho uma chamada, não sei como. Me chamaram, que era o Grêmio, Chiquinho, chamava o treinador da época da base do Grêmio. E eles queriam falar com meu pai, ficaram sabendo que eu ia para o Internacional e coisa, aquela validade. Disse, não teria problema.
conversar sem problema nenhum. E aí nós marcamos que o dia que eu ia sair, né, dia da semana, e eu fui dirigindo o carro. E eu peguei daqui a Getúlio Vargas, é um terreno que não era a estrada, propício. Não era asfalto. Eu devo ter passado em cima de uma pedra e pegou no eixo Cardan, não entendo muito, mas no eixo Cardan. E cada vez que fazia a rotação, no assoalho. E nós tivemos que parar em Getúlio Vargas. Eita, ia perder o treino. E aí nós marcamos na frente, 1 hora mais ou menos, das 5 às 6 horas que ia passar na frente do aeroporto em Porto Alegre. Logicamente com a parada. Atrasou, saímos 8 horas daqui, não deu tempo para chegar. Saímos 1 hora, 2 horas da cidade de Getúlio Vargas, consertando o meu erro. Barbeiro, passei em cima da pedra, parei. E era para ser gremista, então, fazer o teste do Grêmio. E fatalmente até a conversa, não sei... O que poderia dar. Mas o primeiro era o Grêmio, que iria para o Grêmio fazer o teste, né? Não sei, não houve essa conversa, não houve possibilidade, talvez ia me dar aquelas condições que o Internacional tinha dado. Entendi. E eu sempre já tinha uma tendência ao Internacional. Certo, já tinha, né? Já tinha as tendências. Então, as coisas que acontecem, já coisas destinadas, Destino. E talvez no Grêmio não tivesse nem tido a oportunidade de jogar como eu tive no Internacional. Aí foi para a categoria de base do Inter, ficou quanto tempo? Eu fiz um ano juvenil, que foi 69, e 70 eu já estava no profissional. Subi no profissional, comecei no Expressinho alguns jogos e comecei já imediatamente aí. Mas como meia, né, Paulo? 3, 4 meses. Como meia? 3, 4 meses depois eu estava já no profissional. Jogando no Expressinho e já no titular, entrando e saindo. E como meia? O começo de carreira como meia? Eu era. Você fazia as 3 do meio, né? Eu fiz na Copa do Mundo volante que eu nunca tinha jogado. Certo. Nunca tinha jogado. Quando o Zagallo me perguntou se eu jogava de volante, eu disse, não tem problema. Acabei conhecendo essa posição, mas eu já tinha no Internacional, eu era um segundo homem e voltava. Eu gostava de ter a posse. Pelas características, poderia fazer tranquilo. Podia fazer, que acabei fazendo. Depois com o Paulo também, com o Falcão, nós revezávamos muito. Hora hora outra. Então eu tinha muito conhecimento do setor de meio. Aliás, na própria Copa do Mundo, eu entrei no primeiro jogo, que foi contra... o primeiro jogo, não recordo o nome, eu entrei como ponta de lança. O Leivinha torceu o tornozelo em 74, que era o centroavante, ele entrou como centroavante na Leivinha. E ele torceu o tornozelo e eu entrei como ponta de lança, jogando de costa pro gol. Fiz ali bem bolado. Foi o quê? Uns 30 minutos de jogo, eu entrei no primeiro tempo e fiz toda essa função, com um pouco mais de dificuldade, porque essa é uma posição mais específica. É o cara que joga do lado do centroavante, o cara que tem que chegar bastante, criar, etc. E me faltava esses algo mais aí. Ô Paulo, e falando dessa Copa de 74, você acha que pelo elenco do Brasil, o Brasil poderia chegar mais? Ou você acha que quarto lugar? O Pelé, na época, ele não quis jogar. Não quis jogar, né? Poderia ter ido, né? Poderia ter ido, tinha bola para isso, tinha preparo. E eu não sei qual foi a causa, o motivo, que ele acabou não indo na seleção. Tá? E eu acredito que nós somos daquilo que o Zagallo conheceu e teve a melhor condição de escolher. Tinha bons jogadores, né, Paulo? Você, Rivelino, Dirceu, Paulo César Caju. Tinha uma leva toda que veio de 70, né? De 70, Clodoaldo, inclusive, machucou, né? Não pôde jogar, então fez uma grande falta. Mas nós tínhamos um bom grupo, né? Um bom grupo. Poderia ter chegado mais. Ganhamos aí na primeira fase Foi bem, né? Contra o Zaire, e passamos raspando. 3-1 no Zaire, né? 3-1. Não, 2-1, me parece. 2-1? Acho que foi 3-1. 3-1? Não recordo. Sei que o gol... Rivelino fez o gol, Valdomiro. Valdomiro fez o segundo. Gol de... Mas foi 3-1. E o Brasil pegou a Holanda, que estava no auge, né? A Holanda estava fazendo uma excelente
Copa do Mundo, até merecia o título, né? Ela foi uma equipe que foi a sensação da Copa. Sensação, né? Carrossel, né? E eu tive a oportunidade, um fato curioso até, eu tive a oportunidade de conhecer o Rinos Místico e na Copa de 98, que eu era o treinador da seleção do Paraguai, e eles destinaram cada treinador famoso para acompanhar uma seleção. E acabou sendo o Rinos Místico. E aí nós tivemos a oportunidade de conversar ali, ele estava acompanhando, né? Certo. Fazendo as condições que nós tínhamos do Paraguai com relação à Copa de 98, e nós falamos da Copa. Tá? E aí eu disse que tinha jogado essa Copa, e ele me falou uma coisa muito interessante. Ele, nas vésperas de entrar na Copa do Mundo, eles não ganhavam de ninguém. De ninguém. Fizeram vários amistosos e perdiam ou no máximo empatavam. 6, 7 jogos. E ele resolveu entrar na Copa do Mundo colocando os melhores jogadores, fez uma determinada algo diferente que ele já tinha no clube, que era o pressing, que ficou muito famoso, o famoso laranja mecânica. E o que consistia isso? Eles deixavam que a equipe adversária lateralizava a bola, por exemplo, a bola ia no Zé Maria, lateral da seleção. E aí eles deixavam e aí faziam o pressing. Eu recordo bem que no primeiro, mesmo a gente sabendo disso, a Galo nos preveniu de tudo isso, nós levamos um sufoco de uns 15 minutos, mais ou menos, incessantes. Assim que eles tiveram até a oportunidade de fazer gols, devido a essa pressão. E que a gente tirava, recebia, já virava o jogo, que eles abafavam no lado. Eles conseguiram fazer, fizeram um sucesso incrível, fantástico. Merecia o título, né? A Alemanha tinha uma boa seleção também, né? A Alemanha era bela uma seleção. De uma seleção. E nós tivemos contra eles, nós tivemos até a oportunidade Paulo de César fazer. Caju, né? Caju, com o próprio Valdomiro também. Nós tivemos a oportunidade, 0-0. Eu vi algum tempo, uma vez, um vídeo, não faz tanto tempo assim, 5, 10 anos, e eu não quis ver o segundo tempo, vi só o primeiro tempo. Tamanho foi a pancadaria desse jogo. Eu lembro. É impressionante. Expulsão, o Luiz Pereira foi expulso. Esperou no segundo tempo. Mas uma pancadaria dos dois lados. Estava pegado mesmo, né? Uma pancadaria, não era pegada, é desonesto. Mas muitos das duas partes, por incrível que pareça. Tanto é que eu não quis ver o segundo, porque o futebol, muito pouco. E as pessoas que estão vendo o programa, se viram isso, devem ter a mesma opinião que eu. Um jogo muito mal jogado e que no segundo tempo eles fizeram o gol numa bola que o Marinho cruzou para o meio, o Nesk pegou de bico. Primeira. A bola pegou no travessão e entrou. Ali foi a diferença do jogo. Depois fizeram o segundo, merecido até. Pelaquela campanha a situação, que foi né? melhor que a nossa. E todo mundo esperava, né, um grande jogo e aconteceu o que aconteceu. Mas voltando ao Internacional, Paulo, você chegou no Internacional, foi heptacampeão, né? Octa. Octa campeão gaúcho. Eu fui, a transferência minha para o Flamengo foi no início de 77. Em 76 nós somos campeão. Octa campeão. Então foi você já começou sendo campeão, a carreira no... Em 69 que o Inter acabou sendo campeão, Beira-Rio, estreia, inauguração do Beira-Rio, né, primeiro ano, foi campeão. E eu fiz parte desse primeiro título, estava no Juvenil, 69. E aí depois consegui atingir E brasileiro, o Bi 75, 76. 75 e 76. Só que joguei o final do campeonato, da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Tive uma distensão no Grenal. Nós vencemos 2-0 no Beira-Rio. Fiz o segundo gol. E na entrada da área eu dei um drible no Anchieta, cortei a bola para chutar de esquerda e ele me pegou na ponta da minha chuteira. Caramba. E eu senti a virilha. E ali modificou totalmente a minha vida. Acabei depois recuperando até o final do ano. Joguei só o último jogo. Naquela época se fazia o campeão brasileiro, campeão do Brasil, contra uma seleção do resto, foi do Rio de Janeiro. Certo. Essa eu entrei nesse jogo e em 77 estava jogando e teve transferência para o Flamengo. E o último jogo para o Inter, você lembra quando foi, não?
Você teve despedida no Inter? Não teve, né? Não fiz a despedida do Inter. Nem no Flamengo, né? Foi esse Falando jogo no Rio de Janeiro que nós fizemos, esse jogo de festivo. Seleção E festiva. que foi um empate 2-2 até Certo. na época. E, o Paulo, aí você foi pro Flamengo, começou como jogador, aí depois assumiu como treinador, foi campeão da Libertadores e do Mundo, né, pelo Flamengo. E como foi a ida pro Flamengo? Em 77 foi, dos campeonatos estaduais, foi o único ano que eu, modestamente, estava na equipe, mas acabei não ganhando, junto com o Flamengo. 77, foi o Vasco que foi campeão, decisão de penalidade. Estava com uma distensão na coxa. Distensão na coxa, não consegui jogar as partidas finais. Mas estava com o grupo e acabei perdendo. Lógico. O resto tinha sido octa e fomos depois tricampeões. Somente não sei explicar em 2 anos como fui tricampeão. Teve 3 campeonatos. Tricampeonato, nós somos tricampeões. Certo. Aí fui campeão brasileiro em 80. Alguns torneios na Europa que nós Vários torneios na Europa, né? Vários, né? Fomos campeões até também. pela seleção também, né? Foi campeão, né? Deles, E aí, depois eu passei a ser treinador. O treinador era o Dino Sani na época, e que tinha sido meu treinador aqui no Internacional. E ele me convidou. Se eu quisesse parar, eu poderia estar fazendo parte da equipe dele. Então, ser uma grande amizade aqui no Internacional. E eu senti que aquele era o momento, que fisicamente eu já estava, sou do tempo um pouco meio antigo, meio exigido muito na parte física, e acabou me causando alguns probleminhas, e eu resolvi parar, porque eu senti que aquele era o momento certo. Pedido. E realmente foi o momento certo mesmo. Parei início de 81, aí em abril, maio, o Dino acabou saindo, e aí o presidente do Abrantes me convidou para ser o treinador do Flamengo. Meus primeiros 4 jogos, 3 ou 4 jogos nós empatamos, e eu disse assim, acho que eu não dou para isso não. E aí nós começamos a encaixar, a ganhar. E todo garoto, né? Chegando, você mais experiente ali, tinha... eu era um dos mais experientes. Aí a garotada chegando. Tinha uma época que estava sendo formada ainda ali, com aquele grande time que foi campeão mundial, 81. E que desse time nós tínhamos 8 jogadores, feito em casa. Aquele famoso lema que o Flamengo tem, craque se faz em casa, né? Se faz em casa, que a torcida adora isso. Ela adora que o jogador da casa que tenha. Nascido ali, né? Nascido ali. E isso, grandes jogadores ainda, né? Esse surgimento de grandes jogadores. Tinha uns e outros que já estavam jogando. Desses jogadores só tinha o Raul, tinha o Marinho, e o Lico que entrou depois. Fora, E o Lico, os 3. Então, 8. Jamais o Flamengo vai fazer isso. Hoje, financeiramente, como tem, dá chance para os garotos, há um surgimento dessas escolhas que os grandes empresários e os grandes jogadores, os jogadores que estão surgindo, dão até não uma preferência total, mas são levados para lá. E ali ficam, e ali surgem os grandes jogadores. É uma fábrica mesmo de fazer grandes jogadores. Talento, Mas 8 jogadores, eu acho que... Acho que não vai acontecer mais. Não vai acontecer, eu acho que nunca mais, não. Acho que não. Pelo jeito, não. E a Libertadores foi uma batalha, né, Paulo? Uma batalha Libertadores, um Mundial sensacional. Naquela época, a Libertadores é muito mais difícil do que agora. Não tem campo neutro, era um lá, um cá, depois o terceiro. Você saía, era o campeão e o vice do país. Só 2, né? Os 2, com outros, jogava contra outra dupla de país. De país, e saía só, um único. Não tinha como é hoje esse tempo, classificatória, coisa. Não, e hoje já vão 8 para a Libertadores. Já sai. G8, né? Cada partida era uma decisão. E jogo duro, os gramados, né? A situação, a arbitragem, né? Não é que nem hoje também
né, as câmeras para todo As lado. câmeras então, para poder ter condições de ver, analisar, É. etc. Né? É uma batalha Hoje mesmo, né? já se erra muito menos. Antigamente se errava muito mais. Então a Libertadores era muito mais difícil do que é hoje. Esses campeonatos que tem também hoje, que nós não tivemos a oportunidade de disputar, que reunia título, né? Libertadores contra Sul-Americano. Pô, Supercopa do Brasil, Supercopa... 5 dias de treinamento, tu já tem um título em jogo. Nós não tivemos a oportunidade de ganhar esse título. Então. Eu devo ter... E com os times melhores, né? Os times de antes, muito melhor do que os de hoje. Sim, porque lá tinha uma coisa que passa um pouquinho desapercebida das pessoas e que é um fato muito importante que as pessoas gostam muito de fazer. Pô, antigamente, com os dias de hoje, coisa e tal. Comparação, né? Comparações. Então, essa comparação, no meu entender e na minha maneira de ver, só um exemplozinho, de que a seleção brasileira, ela não tinha jogadores de fora. Todos os jogadores eram oriundos dos clubes do futebol brasileiro. Então era muito mais difícil você chegar a uma seleção brasileira do que é hoje. Hoje o menino sai, nem frequenta a seleção brasileira, já está jogando lá fora, mostra lá fora, e aí, velho, é convocado. E o propósito dos times de futebol, os times eram, todos eles tinham jogadores de seleção. Vários, né? Muitos. Era uma competição. De time de A, de B. Então, os times eram mais estruturados tecnicamente. E eram mais difíceis os campeonatos. Certo. E você jogar na seleção, consequentemente, era muito mais difícil. Então, fazer essa comparação é um pouquinho meio difícil por esses... Mas, Paulo, você que viveu, logicamente, né, todo esse tempo no futebol, os jogadores de antigamente não era muito mais técnico, mais qualidade. Hoje a gente vê que tem muito mais força, né? Hoje você vê um jogador igual você? Não tem, eu acho. Não, tem muitos, mas tem jogadores aí que não aparecem tanto. Sinceridade. Você sempre tem jogadores que estão aparecendo, né? Sempre vai ter esse surgimento, esses extra classes, esses jogadores espetaculares que você conta numa mão, depois tu enche duas mãos, né? Eu acho que de bola mesmo, categoria de bola, futebol que poderia jogar na sua época, eu acho o Neymar, para mim, jogador que poderia jogar nessa época que você jogou. Os outros jogadores, para mim, na minha modesta opinião, jogadores normais, né? Lógico que evoluiu muita coisa, né? Você vê chuteira, campo, fardamento, tem tudo hoje. E o Brasil? Será que o Brasil vai ganhar mais uma Copa? Nós esperamos, né? Nós esperamos. Acho que o Dorival está tendo tempo aí, está indo com os resultados meio que apertados. Né? Será que ele chega na Copa? Bastante imposições, né? Bastante crítica. Mas é muito difícil você treinar uma seleção. Eu te digo isso porque eu tive essa condição de fazer essa comparação. Treinei a seleção paraguaia. E de lá para cá não é muito diferença em questão de tempo. Você tem uma eliminatória. A eliminatória você tem uma convocação. São 2 jogos. Você tem 6 dias. Nesses 6 dias você chega no primeiro dia, você convoca jogadores. Tu não conhece os jogadores. Tu começa do vídeo, você tem um conhecimento, você vai ver isso. Às vezes na hora é diferente também, então, né? E você é diferente, você ter os jogadores à tua disposição, é diferente de um clube de futebol, que você está o dia a dia. Ele não, ele vê ali um pouco bastante diferente. Sabemos que não é fácil mesmo. Então ele tem essa dificuldade. Ele tem o primeiro dia que chegam os jogadores. Aí você tem, nesses 6 dias tu joga 2 vezes. Já tem a véspera de jogo, ou no antivéspera de jogo. Antivéspera de jogo, tu já não pode estar treinando. Então tu faz um trabalho rápido ali, um trabalho tático daquilo que você viu dos jogadores, que você tem conhecimento, um posicionamento, vai, véspera de jogo, antivéspera tu já faz pouco, véspera tu joga. Aí no outro dia tem, depois do jogo, aí você tem o outro dia também, já não pode puxar, tu faz o posicionamento e no outro dia já está jogando. Então na realidade ele tem condições de preparar uma equipe
É naquele campeonato da América, Copa América. Copa América. Que aí sim ele tem condições de pegar 25, 30 dias, ele tem os jogadores à disposição. Então esse inconveniente parece pouco, mas pesa bastante. Né? Que eu tive essa experiência como treinador, de eliminatória. De seleção, e com um excelente trabalho, vamos falar da seleção do Paraguai. Para ali também foi uma satisfação, né, Paulo? A campanha que você fez ali pelo Paraguai, um dos melhores treinadores do Paraguai de todos os tempos, e foi eliminado pela campeã, né? Nós demos azar que batemos. E foi no Golden Goal, né? Gol de ouro. E nós tomamos o gol aos 9 minutos do segundo tempo da prorrogação. É o treinador? Blanco, foi Blanco, né? Que é o treinador, né? Que fez o gol. Sim, o Blanco pegou uma bola de fora da área, um rebote em que o Gamarra, lá naquela época, não tem essa facilidade que os treinadores têm hoje. 5 substituições. Eu acho muito ruim isso. Eu acho muito ruim isso. Porque 5 é metade de um time. Você tira o goleiro, que quase nunca faz. Antigamente você tinha 3 substituições. Uma era o goleiro que você não trocava nunca. Eu aguardava até o último instante. Então você tinha que saber muito bem onde você ia mexer. E tinha o time treinado, porque você tinha a sequência de time. Na medida que você conseguia definir um time, era aquele time que ia jogar. O treinador decorava. O torcedor decorava o seu time. Se eu te perguntar a escalação de vários times do futebol brasileiro hoje, tem muitos pouca gente vai saber dizer, porque mexe tanto. 5 substituições é metade de um time. E acaba com a estrutura, né? Que de repente. Tu tira, muitas vezes você tira o centroavante, dali um pouquinho o jogo vai mal e coisa e tal, tu bota o centroavante de novo, bota o centroavante. Então é erro. É erro de mexida. Porque às vezes pensa que vai dar certo a substituição, não dá, tem que refazer. Né? Exatamente. E eu tive essa oportunidade também de quando estava no Paraguai, quando nós perdemos para a França, no início da prorrogação, o Gamarra, no outro dia, depois da nossa derrota, foi diagnosticado com rompimento 2 centímetros da desvio da clavícula aqui. Caramba! E ele quando estava dizendo, prof, eu não tenho condição, eu não consigo mexer meu braço. E eu tinha mais uma mexida, tinha mexido uma vez, tinha mais uma mexida para fazer. E eu precisava fazer uma diferente. E acabei fazendo, parece que eu coloquei um atacante mais. E eu tinha no meu banco, eu tinha o Rivarola, que era zagueiro nato, para entrar no lugar dele. Eu estou fazendo isso, mas nunca falei. Não estou arrependido muito daquilo que eu fiz. É certo. Mas, e não é fácil, você pensar, pode as pessoas pensar, mexeu mal, podia ter feito e coisa e tal. Mas precisava, eu coloquei um atacante que estava com a ideia também de ganhar, porque eu estava sendo sufocado aqui atrás. Estava a qualidade da seleção. Eu tinha uma boa parte defensiva, um bom meio e a minha não fez uma falta, né? O Gamarra, né? Na Copa não fez nenhuma falta. Era Ayala e Gamarra ali, jogaram demais, né? E o gol saiu numa bola que botaram na área, Gamarra subiu e não cabeceou, que o cara estava. O cara escorou e ele nem chutou a bola. E o cara escorou para o Blanc na entrada da área, acabou fazendo o gol. Mas acontece aquelas coisas, nós não íamos modificar a história, não tem porque a França acabou depois ganhando a final do Brasil, por 3-0. Né? Ô Paulo, assim, deixa eu... você poderia falar, entre Flamengo e Inter, qual que foi o time mais... Um time que você achou que jogou mais? O Inter de 75, 76, o Flamengo que você jogou, ou o Flamengo que você treinou? Bom, eu acho que o Flamengo que eu treinei era especial dos 3. Do Inter, do Flamengo que eu joguei e depois aquele Flamengo que... Você treinou. Que foi campeão mundial. A diferença de um time para outro, que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem aquele futebol um pouco mais corpo a corpo. Mais disputado. Um pouco mais... Não competitivo. O Sul tem muitos times competitivos. Não quero dizer isso, mas aqui nós temos
a nossa origem já é um futebol mais de força, de pegada. Então esse Internacional era formado mais ou menos dessa forma. Tinha muitos jogadores técnicos, é um time que impunha seu futebol na base da força, da técnica também. Então em cada posição nós tínhamos um jogador com uma característica apropriada para aquela função. Tá? E era um belo time. Tanto é que foi bicampeão brasileiro, 75, 76. E depois de 79 também ele foi invicto. Então, é com essas qualidades que eram formados. O Flamengo já é um futebol mais vistoso, mais alegre, técnico, né? Mais técnico, né? E eu tive o privilégio de, Coutinho, dificuldade de 77, começou a ajeitar, tá? Coutinho, que era o treinador que pediu minha transferência do Internacional ao Flamengo. E ele teve essa dificuldade de formar esse time e que nós acabamos perdendo para o Vasco. Certo. Depois, o Coutinho foi campeão. Foi campeão aí, foi tricampeão, foi campeão brasileiro em 80. Tá? Conseguiu formar porque estava surgindo outros jogadores também na época. O Tita, o próprio Leandro, estava surgindo ali e eu tive o privilégio de pegar esse pessoal depois. Tá? Pegar esse pessoal, modifiquei algumas coisas assim, algumas coisinhas e que foi fundamental porque a gente também conseguisse ter o mérito todo que o Coutinho também teve. Teve parte. O título em si, qual que é o tamanho do título? Campeão mundial? Esse é o auge do treinador. Ali é o auge de um treinador, independente do clube. É o auge, é o máximo da carreira de um treinador. Porque ali tem um mundo seleto. As melhores seleções do mundo. É o momento mágico do treinador, da carreira de um treinador. E eu considero eu estar nesse Mundial, não que eu coloque mas eu coloco do lado do campeonato mundial que nós tivemos, dos títulos que eu fui campeão brasileiro, fui 3 vezes campeão brasileiro. Então, eu coloco do lado. Mesmo tal tamanho. Significativa a importância de você estar naquele mundo seleto, naquele momento mágico que é na carreira do treinador, você treinando, principalmente uma equipe que não é o teu país. É uma equipe... E que não tinha, né, a gente vê o histórico do Paraguai, não tinha condições de chegar, né, até... Naquele ano até poderia, mas eu digo, se a gente vê a história mesmo, né, foi muito além, né, Paulo, do esperado, né? Ele fez boas campanhas também depois, ele fez boas campanhas, mas é um país pequeno. É um país que não tem, por exemplo, as dimensões que tem o Brasil, que em cada canto tem, a escolha, nasce brota o jogador. Paraguai não. Eu recordo bem que eu não tinha ponta de lança 10. Procurei o mundaréu, viajava o mundo inteiro, opinião do mundo inteiro, tape de tudo que era tipo de jogador, eu ia buscar, ia olhar, ver o jogador, e não conseguia encontrar aquilo que eu gostaria. Então, por ele não ter isso, então são fases que o futebol passou, pelo menos um certo tempo atrás, até um certo tempo atrás, tinha isso. E eu tive um momento que eu tinha excepcionais zagueiros, sobrando zagueiros, tá? E meio campo também, tinha ótimos meio campo, mas ataque me faltava, o 10 me faltava. Tá? Depois de mim ainda tinha bons atacantes e a parte defensiva já não tinha mais. Entendeu? Justamente por ser um país pequeno, difícil. Pequeno e não tinha o surgimento O Brasil, que já é grande, a gente tem dificuldade de laterais, não se acha mais laterais, bem esquerda, como você falou. Ô Paulo, aí depois, seleção no Paraguai, fez a excelente campanha, veio para o Brasil, dirigiu grandes equipes aqui, conquistou títulos também, né? Teve passagem pelo São Paulo, Corinthians, Vitória, né? Vários. Vitória, Atlético do Paraná. Atlético Paraná, 2 vezes. Os clubes que eu dirigi, eu sempre acabei voltando. São Paulo foi 2 vezes, Corinthians não, Corinthians uma vez só. Toda a direção saiu. Não, então sai, tu fica, coisa e tal. E saí em 10º lugar. Ficamos aí 6, 7 rodadas. E quando caiu? E quando o Corinthians caiu. Isso foi em
Se tu me ajudares. 70, foi... 2007? Quando ele caiu? 2007, pode ser? 2007, pode ser. 2007? 2007. Quando caiu. Nós arrancamos, jogamos fora o Cruzeiro, tocamos 3-0, e o meu último jogo foi em casa contra o Cruzeiro, 3-0. Não no Morumbi, nós perdemos o jogo 3-0. Esse foi muito jogo. Foi em 10º lugar. Aí entrou o Nelsinho, depois. Entrou o Nelsinho e aí foi até o final. Foi nesse ano que acabou caindo. Mas o resto dos clubes eu geralmente voltei. Voltei. O trabalho era bom, voltava, né? E assim, um time que você se identificou mais desses clubes aí ou todos é normal? No São Paulo eu fiz 2 fantásticos times. Eu tive logo depois da Copa, em 99. Fizemos um time realmente espetacular. Não fomos campeões. Depois, em 2011, também fiz uma equipe espetacular e arrancamos o campeonato com 15 pontos, 5 jogos, 15 pontos. E até os outros alcançar demorou bastante tempo. Aí depois foi indo, eu acabei 2010, 2011, isso. E depois eu acabei saindo do São Paulo. Mas assim que as 2 equipes que eu formei espetaculares e acabei não sendo campeão. Uma nós somos eliminados nas semifinais pelo Corinthians, que nós perdíamos o jogo 2-1, precisávamos ganhar. E se não me engano, nós precisávamos ganhar para chegar à final. Acabamos. O Raí, nós tivemos 2 pênaltis. 2 pênaltis perdeu, o Dida, né? O Dida pegou. O Dida pegou os 2 pênaltis. Ô Paulo, assim, qual que é a maior satisfação? Jogar ou ser treinador? É bem distinto, né? É bem diferente. Mas o que sente mais prazer, assim? Você como jogador, aí eu sempre tive, depois eu falo, como jogador você divide uma responsabilidade com outros 10. Tá? Como treinador, você é o responsável direto por tudo aquilo que acontece dentro do campo e fora também, que você é o comandante, você é o que tem os jogadores à tua disposição. Se tem uma sujeirinha lá dentro da piscina do clube, uma sujeirinha, Treinador. E o time não está bem, aquela sujeirinha ela passa a ser especulada, passa a ser problema. Certo. Aí entra o presidente, entra o treinador, tá nessa mira total. Então é totalmente diferente. Com relação ao aspecto de prazer? De prazer, de reconhecimento, é óbvio que o treinador, se tu tem uma enorme responsabilidade, muito maior que os jogadores, intimamente você se sente mais recompensado quando você é campeão como treinador. Como treinador. E hoje o Paulo está fazendo o quê? Está tranquilo? Não pensa mais em voltar ao futebol? Não, meu último clube foi em 2018 o Flamengo, depois um pouco no Vitória e acabei encerrando ali. Encerrando ali porque eu acho que eu não podia dar mais o que eu estava dando com relação... Não anunciei nada, saí como entrei. De lado não anunciei, não fiz jogo. Minha despedida foi lá como jogador. A despedida nós em Boca Juniors no Maracanã, com a despedida foi uma rivalidade Zico e Maradona e eu aproveitei. O jogo do Jacozinho? O Jacozinho jogou esse jogo? Não. Não? Jacozinho não? Não. Eu já era treinador. Né? Já era. Saquei o Andrade por um pouquinho. Deixou. Joguei com a Dino de novo e aí depois, no início do segundo tempo, acabei saindo. Essa foi a minha despedida de como jogador e um pouco como treinador, não sei nada, simplesmente me retirei. E, Paulo, a gente queria agradecer o Museu da Pelada aí pela bate-papo que a gente teve aqui, né? E saber que você foi uma referência no futebol, né? Que carreira vitoriosa, tanto como jogador, como treinador. E a gente agradece aí pelo bate-papo. Foi muito bom, viu? Eu que te agradeço muito.
tá no hall aí de pessoas famosíssimas, o teu programa com uma audiência fantástica, tá? E somente tenho que te agradecer. E só uma coisinha, para finalizar mesmo, Falcão falou que você foi o melhor jogador do Internacional. O que você tem a falar, Paulo? Falcão é muito meu amigo, pô. Ele me coloca numa fria dessa. Olha, Porque aí ele é muito mais notado do que ele me anunciar. Né? Eu, imediatamente, quando eu soube da notícia, eu liguei para eles. Pô, que palhaçada é essa, rapaz? Pô, para que não toma idade, pô, nós dois largamos. Você veio botar nessa fria aí, rapaz? mas eu acho que ele tem razão, viu, Paulo? Não é muito meu amigo. Porque é amicíssimo. Amicíssimo. Ele começou, inclusive, num jogo que foi contra o Esportivo de Bento e que o Dino Sani lançou. Aí no outro dia ele me perguntou o que eu achava dele. Disse, ó, Dino, pode deixar só nós dois no meio, que a gente toma conta aí, o guri joga demais. E realmente tomaram. Valeu, Paulo. Obrigado. Um abraço.